Olá, joia preciosa do Senhor. Antes de qualquer coisa, respira fundo um pouquinho. Você não caiu aqui por acaso. No meio de tantas coisas que poderiam prender a sua atenção hoje, Deus separou este momento só entre você e Ele. Ele viu a correria da sua mente, as preocupações com contas, família, futuro, saúde, e mesmo assim te trouxe para ouvir uma palavra que é chave espiritual. Aprender a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Talvez você esteja ouvindo essa oração com o coração cansado de correr atrás de mil coisas e sentir que no fim do dia continua vazio por dentro. É como se você se esforçasse, se entregasse, fizesse tudo o que pode, mas a sensação é de estar sempre devendo algo, sempre em falta, sempre um passo atrás da paz que tanto procura. E é justamente sobre isso que o Espírito Santo quer falar com você hoje. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo não é um slogan bonito, é um princípio espiritual que governa a vida de quem realmente decide viver com Deus no centro. Colocar o reino em primeiro lugar não é apenas ter uma fé declarada, é ter uma fé vivida. É quando as suas escolhas começam a revelar quem, de fato, está no trono do seu coração. Joia preciosa do Senhor, talvez, sem perceber, você foi empurrando Deus para os intervalos do seu dia. Um minutinho rápido enquanto faz outra coisa, uma oração apressada antes de dormir, uma lembrança rápida quando algo dá errado. E, ao mesmo tempo, as preocupações ocuparam o lugar principal. É como se a agenda estivesse sempre cheia de obrigações, mas o coração continuasse vazio de presença. E Deus hoje está te chamando para inverter essa ordem. Buscar primeiro o reino não significa abandonar a vida, o trabalho, a família, as responsabilidades. Significa, na verdade, viver tudo isso debaixo do governo de Deus. É acordar e, antes de pegar o peso do dia nas mãos, colocar o dia nas mãos de Deus. É decidir que Ele será a referência, o filtro, a base de todas as decisões. É dizer: Senhor, eu não quero mais viver em modo automático, eu quero viver em modo espiritual. Quero olhar para tudo com a lente do Teu reino. Quantas vezes você já disse para si mesmo: quando eu tiver mais tempo, eu oro. Quando as coisas melhorarem, eu busco a Deus. Quando tudo acalmar, eu me organizo espiritualmente. E o tempo vai passando, os problemas mudam de forma, mas a sensação de vazio continua. Sabe por quê? Porque a ordem espiritual está invertida. A paz não vem quando tudo se resolve. A paz vem quando Deus se torna o centro. Tem muita gente construindo casas cheias, com corações vazios, vida agitada, agenda lotada, mas alma esgotada. Gente que resolve problemas de todos, mas não cuida da própria comunhão com Deus. Gente que sabe o que precisa fazer, mas vive adiando o encontro com o Pai. E hoje o Espírito Santo está te convidando a fazer algo simples, mas profundo. Parar por um momento e dizer: Senhor, eu quero começar de novo, colocando o Teu reino em primeiro lugar. Na Bíblia, quando Jesus fala sobre ansiedade e preocupações, Ele não faz isso ignorando a realidade. Ele sabe que você tem contas, compromissos, sonhos, desafios. Ele sabe que existem boletos, consultas, prazos, responsabilidades. Mas Ele também sabe que, se o coração estiver firmado nele, nada disso será capaz de te tirar do eixo. Quando o reino vem primeiro, as lutas continuam existindo, mas não definem mais quem você é, nem roubam a sua fé. Buscar primeiro o reino significa perguntar para Deus: o que o Senhor quer trabalhar em mim através dessa situação? Em vez de apenas: quando isso vai acabar?
Significa trocar a pressa de respostas pela confiança no processo. Significa crer que, se ele governa por dentro, ele também conduz por fora. E que, enquanto você se alinha com o propósito dele, ele cuida daquilo que você não consegue controlar. Talvez você esteja olhando para a sua própria história e enxergando momentos em que tudo parecia estar nas suas mãos, mas nada realmente se encaixava. Momentos em que você se dedicou ao máximo por algo, mas por dentro continuou inseguro, instável, com medo de perder tudo. Quando o reino não é prioridade, a gente vive se apoiando em coisas que podem ruir a qualquer momento. Quando o reino é prioridade, a gente descobre que, mesmo se tudo ruir, ainda existe uma rocha firme que não se abala, o próprio Deus. E é com esse coração que eu quero te convidar a entrar agora em oração. Não apenas ouvindo, mas concordando. Não apenas repetindo mentalmente, mas se rendendo de verdade. Deixa cada palavra encontrar um lugar aí dentro. Se você puder, feche os olhos, respira fundo de novo e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco na tua presença, não como alguém forte, mas como alguém que precisa urgente do teu governo dentro de mim. Eu reconheço que muitas vezes tentei organizar a minha vida com as minhas próprias mãos, escolhi caminho sozinho, corri atrás de coisas que pareciam urgentes e fui te deixando para depois. E por isso, tantas vezes me senti vazio, cansado, perdido, mesmo estando cercado de coisas, pessoas e compromissos. Pai, hoje eu quero confessar diante de ti. Eu preciso aprender a buscar primeiro o teu reino. Eu preciso que o Senhor realinhe as minhas prioridades, reposicione o meu coração, reorganize o que eu não tenho conseguido colocar em ordem sozinho. Quantas vezes eu levantei da cama já com a mente pesada, pensando nas contas, nos conflitos, no futuro, e esqueci de olhar primeiro para o céu. Quantas vezes eu comecei o dia ouvindo notícias ruins, mensagens de cobrança, pensamentos negativos, em vez de começar ouvindo a tua voz, Espírito Santo. Entra agora neste coração que ora comigo. Visita essa mente que se acostumou a viver em alerta, sempre esperando o pior, sempre desconfiada de tudo. Quebra, em nome de Jesus, essa estrutura de viver tenso o tempo todo. Vai tirando camadas de ansiedade, camadas de medo, camadas de autossuficiência. Vai abrindo espaço para o governo de Deus, para a presença do reino dentro desta vida. Senhor, eu oro por cada área que tem ocupado o primeiro lugar no coração dessa pessoa. Pode ser o trabalho, o dinheiro, uma pessoa, um relacionamento, uma preocupação, uma ferida antiga, um vício secreto, um sonho não realizado. Tudo aquilo que se sentou no trono que deveria ser teu, hoje nós colocamos diante dos teus pés. Não para abandonar responsabilidades, mas para devolver o controle a quem nunca deveria ter deixado de estar no centro, o Senhor. Ensina-nos, Pai, a viver em Mateus capítulo 6, versículo 33 na prática, que não seja apenas um versículo decorado, mas uma chave ativada dentro de nós. Quando formos tomar decisões, que a pergunta não seja o que eu quero em primeiro lugar, mas o que agrada ao meu Deus. Quando tivermos que escolher caminhos, que não sejamos guiados pelo medo de perder algo, mas pela confiança de que quem busca o teu reino nunca sai perdendo. Deus, eu sei que há pessoas orando comigo agora que se sentem extremamente cansadas. Elas têm dado tudo de si pela família, pelo trabalho, pelos filhos, pelo casamento, pelo ministério, mas quase não têm dado tempo para cuidar da própria alma diante do Senhor. São pessoas que aconselham, ajudam, sustentam, resolvem,
mas que quando ficam sozinhas, sentem um desgaste que não conseguem explicar. Para essas vidas, eu te peço uma visitação especial agora. Toca, Espírito Santo, nessa alma sobrecarregada. Mostra para ela que buscar primeiro o reino não é mais um peso na lista. É justamente o descanso que ela precisa. É sentado aos teus pés que a força volta. É ouvindo tua voz que o coração se organiza. É abrindo a Bíblia e deixando a tua palavra descer para dentro que os pensamentos ganham direção. Que essa pessoa descubra a partir de hoje que não existe perda de tempo quando ela para orar. Existe investimento eterno na própria vida. Senhor, nós também queremos te entregar os reinos pequenos que temos sustentado dentro de nós. O reino do orgulho, onde tudo tem que ser do nosso jeito. O reino da comparação, onde vivemos olhando a vida dos outros. O reino da aparência, onde importa mais parecer bem do que estar curado por dentro. O reino da ansiedade, onde tudo é urgência e nada é descanso. Esses reinos nos adoecem, nos roubam a paz, nos afastam de ti. Hoje, em nome de Jesus, nós renunciamos a esses tronos falsos e pedimos que venha o teu reino verdadeiro, que venha o reino que traz perdão onde havia mágoa, que venha o reino que traz verdade onde havia mentira, que venha o reino que traz luz onde havia escuridão, que venha o reino que traz propósito onde havia vazio, que venha o reino que traz direção onde havia confusão, que venha o reino que traz paz onde havia angústia, que venha o reino de Deus sobre esta casa, sobre essa família, sobre esse coração que ora agora. Pai, eu oro por quem está vivendo conflitos diretos por causa da fé, pessoas que começaram a te buscar mais e de repente enfrentaram críticas, zombarias, resistência dentro da própria casa. Gente que ouviu frases pesadas quando decidiu mudar de vida. Gente que até hoje convive com comentários irônicos sempre que é vista orando ou ouvindo uma oração como esta. Para essas joias preciosas, que o Senhor as fortaleça, dá coragem para permanecer firmes, sabedoria para responder com mansidão, paciência para continuar orando por quem ainda não entende. Que essas pessoas não desistam da jornada espiritual só porque há resistência ao redor. Que elas lembrem de Daniel, que mesmo sendo ameaçado, continuou orando. Lembrem de tantos homens e mulheres da Bíblia que permaneceram fiéis, mesmo quando isso parecia custar tudo, e que elas creiam. Quem escolhe o reino em primeiro lugar não fica desamparado. O Senhor sempre honra os que escolhem permanecer. Senhor, entra também nos bastidores financeiros dessa casa. Tu sabes dos apertos, dos cálculos refeitos, das noites sem dormir pensando em como fechar as contas. Tu sabes das portas que se fecharam, dos nãos que foram recebidos, das oportunidades que não aconteceram. Hoje nós não negamos a realidade, mas nós escolhemos ver essa realidade debaixo de um novo prisma, o reino em primeiro lugar. Que essa pessoa entenda que buscar o reino não é abandonar o trabalho, mas é trabalhar com princípios do reino, é não negociar o caráter por causa de dinheiro, é não atropelar o descanso que o Senhor estabeleceu por causa de uma ambição que nunca se satisfaz, é aprender a honrar o Senhor com o pouco e com o muito. É aprender a não colocar a esperança naquilo que ganha, mas naquele que supre. Eu oro para que, enquanto essa vida organiza o coração diante de ti, o Senhor comece a organizar também as áreas externas, que portas que precisam se abrir, se abram na hora certa, que o sustento chegue de forma limpa, honesta, abençoada, que oportunidades alinhadas com o teu propósito sejam liberadas, que essa pessoa veja na prática que não precisa se vender, se corromper ou se perder para ser abençoada, basta permanecer no centro da tua vontade. E o Senhor cuida dos acréscimos.
Pai, eu sei que há feridas antigas que se tornaram reis escondidos dentro do coração de alguns que oram agora. Traumas, rejeições, palavras duras do passado, abandonos, fracassos marcantes, coisas que parecem tão grandes que em alguns momentos governam o humor, o comportamento, a forma de se relacionar. Eu te peço, no nome de Jesus, entra nessas memórias. Entra nesses episódios que ainda doem. Tira o trono da dor e coloca o trono da cura. Tira o governo da lembrança pesada e coloca o governo da tua graça. Que a partir desta oração, o reino de Deus tome espaço também nas áreas mais escondidas. Que essa pessoa pare de se ver apenas pela lente do que aconteceu com ela e passe a se ver pela lente do que o Senhor diz sobre ela. Que ela entenda que em Cristo ela é nova criatura, que o governo da vergonha seja despedaçado e o governo da identidade em Deus seja estabelecido. Espírito Santo, nós te damos liberdade agora. Vem colocar ordem no caos interior. Vem acalmar a tempestade que ninguém vê. Vem realinhar pensamento por pensamento, sentimento por sentimento. Que é esse coração que tantas vezes se sentiu dividido entre o que quer e o que sabe que é certo, encontre descanso na tua vontade. Que esta pessoa possa dizer com sinceridade: seja feita a tua vontade e não a minha, sabendo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Senhor, nós entregamos também o tempo nas tuas mãos. Uma das formas mais sutis de tomar o lugar do reino é quando a gente tenta acelerar as tuas promessas no nosso próprio relógio. Quando olhamos para o lado, comparamos processos e começamos a achar que estamos atrasados, que estamos ficando para trás, que o Senhor nos esqueceu. Hoje nós te pedimos cura nessa área. Ensina-nos a confiar no teu tempo. Ensina-nos a entender que buscar primeiro o reino significa também confiar primeiro no teu relógio. Que essa pessoa consiga descansar sabendo que, enquanto ela se preocupa em te buscar, o Senhor se preocupa em alinhar tudo o que é necessário, que ela aprenda a valorizar o que o Senhor está fazendo nela, antes de cobrar aquilo que o Senhor ainda vai fazer por ela. E por fim, Pai, nós colocamos diante de Ti o desejo mais profundo desta oração, que o reino de Deus venha para dentro desta vida, que essa não seja apenas uma mensagem que emocionou, mas uma chave que mudou a forma de viver. Que a partir de hoje essa pessoa comece aos poucos a trocar hábitos, pensamentos, reações, que ao acordar ela lembre desta entrega, que ao enfrentar um conflito ela se recorde: eu decidi buscar o reino em primeiro lugar, eu não preciso reagir como antes. Que na hora de decidir ela se pergunte: isso honra a Deus? Isso reflete o reino? Que sobre a casa dela se estabeleça uma nova atmosfera, que o lar seja marcado pela presença do Rei, que as conversas mudem de tom, que o ambiente seja mais leve, que a paz aos poucos ocupe o lugar do grito, que as orações passem a fazer parte da rotina, não como obrigação, mas como necessidade, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Nós te agradecemos, Pai, por este tempo. Obrigado porque o Senhor não desiste de nos ensinar a ordem certa da vida. Obrigado porque mesmo quando te colocamos em último lugar, o Senhor com amor nos chama de volta para o centro, para perto, para dentro da tua vontade. Que esta oração fique ecoando dentro de nós ao longo do dia, lembrando o nosso coração de que existe um jeito diferente de viver, com o reino em primeiro lugar. Em nome de Jesus, nós apresentamos tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que viveremos ao Senhor, crendo que
buscando o teu reino acima de tudo, todas as outras coisas virão no tempo certo, do jeito certo pela tua mão. Amém. Joia preciosa do Senhor, enquanto você permanece em espírito de oração, recebe mais uma vez esta verdade no fundo da alma. Deus não te trouxe até aqui para ouvir apenas uma mensagem bonita. Ele te trouxe para alinhar a tua vida com o reino. Ele te trouxe para te lembrar que quando o céu vem primeiro, o peso aqui da terra começa a ficar mais leve. Quando o Senhor ocupa o lugar certo dentro de você, as coisas que antes pareciam gigantes vão diminuindo de tamanho diante da grandeza dele. Talvez você esteja sentindo aí dentro um misto de alívio e confronto. Alívio porque sabe que Deus está falando com você. Confronto porque, ao mesmo tempo, o Espírito te mostra áreas onde ele ainda não é prioridade. Não fuja desse toque, não endureça o coração. Esta é a voz do Pai te chamando para mais perto, não para te acusar, mas para te realinhar. Ele não te expõe, ele te ensina, ele não te humilha, ele te levanta. Hoje é um dia de decisão espiritual. Não é sobre sentir algo bonito agora e depois voltar para a mesma rotina vazia. É sobre sair desta oração decidido a viver diferente, decidido a organizar o teu dia em volta da presença de Deus, decidido a consultar o Senhor antes de decidir, decidido a medir sucesso não pelo que você tem, mas por quem governa o seu coração. Você sabe quais são as coisas que mais tomam o seu tempo e os seus pensamentos. Deus também sabe. E mesmo assim, Ele escolheu te amar primeiro. Ele escolheu te alcançar primeiro. Ele escolheu te chamar pelo nome hoje e dizer: eu quero ser o centro da tua vida. Eu quero estar à frente dos teus planos. Eu quero ser a base da tua família. Eu quero governar o teu coração para que nada mais tenha poder de te dominar. Guarda isso no fundo da alma. Quando Deus está em primeiro lugar, nada que é verdadeiro na sua vida fica em último. Ele cuida de detalhes que você nem imagina. Ele te protege de caminhos que pareciam bons, mas eram armadilhas. Ele fecha portas que na hora você não entende, mas depois você percebe que era livramento. Ele abre oportunidades que você nunca poderia criar sozinho. Tudo isso começa em um simples gesto de entrega, buscar o reino em primeiro lugar. Eu quero que você faça algo agora, ainda em espírito de oração. Coloque a mão sobre o seu coração, se for possível, e repita aí dentro de você com sinceridade: Pai, a partir de hoje eu quero viver com o teu reino em primeiro lugar na minha vida. Eu consagro meus planos, meus sonhos, meus medos, minha casa, tudo o que eu sou e o que eu tenho ao Senhor. Toma o teu lugar no centro do meu coração e me ensina a viver para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Se você orou isso de verdade, algo foi ativado dentro de você. Pode ser que não haja fogo, arrepio, lágrima, pode ser que haja apenas uma paz diferente, uma certeza suave, uma convicção nova. Isso já é o Espírito Santo trabalhando. Não despreze o que você está sentindo aí agora. Isso é o começo de um caminho de profundidade com Deus. Um caminho onde você não vai viver apenas de teoria, mas de prática, de decisão, de constância. Agora eu quero falar diretamente com você, com carinho, mas com verdade. Não deixe essa oração morrer aqui nesta tela. Não trate este momento como mais um vídeo que você ouviu e passou para o próximo. Se você sente que Deus falou com você, confirme isso em atitude. No mundo espiritual, pequenas atitudes aqui fora revelam grandes decisões aqui dentro. Primeiro, se esta palavra encontrou você, eu quero te pedir que escreva nos comentários a frase reino em primeiro lugar. É mais do que um comentário, é uma declaração. É como se você estivesse registrando diante do céu:
Eu entendi o recado e estou tomando posição. Além disso, quando você comenta, o próprio vídeo alcança mais pessoas que também precisam ouvir isso. Você se torna parte do movimento de Deus na vida de outras pessoas. Segundo, eu quero te pedir que você compartilhe esta oração com pelo menos 3 pessoas que você ama. Pode ser alguém da sua família, um amigo, alguém que você sabe que anda cansado, perdido, ansioso, alguém que vive correndo atrás de soluções, mas não consegue encontrar paz. Envia esta oração como um cuidado da parte de Deus. Talvez ninguém mais saiba o que essa pessoa está vivendo, mas o Senhor sabe e pode usar exatamente essa mensagem para alcançá-la. Terceiro, se você ainda não faz parte desta família de fé aqui do canal, se inscreva agora. Aperta o botão de inscrever-se e ativa o sininho de notificações. Assim, todos os dias, quando uma nova oração for ao ar, você vai ser lembrado e buscar o reino em primeiro lugar. Vai se tornar um hábito, não um evento isolado. Uma vida de comunhão não se constrói com uma oração apenas, mas com uma caminhada. Eu quero caminhar com você nessa jornada. Quarto, cura e transformação caminham junto com constância. Então eu te incentivo a voltar nesta oração em dias em que você se sentir perdido, desorganizado por dentro, cheio de coisas para fazer e vazio de presença. Coloca para ouvir de novo, ora junto mais uma vez. Deixa Deus realinhar seu coração. O reino é movimento contínuo, não é algo estático. Toda vez que você se expõe à palavra, algo novo Deus está construindo dentro de você. Agora preste muita atenção neste convite. Lá na descrição deste vídeo tem um conteúdo preparado com muito carinho para você que deseja dar o próximo passo nessa vida de busca ao Senhor. Não é qualquer coisa jogada, é algo pensado para fortalecer a sua fé, te ensinar a orar com mais profundidade e te ajudar a alinhar o seu dia com a vontade de Deus. Vai lá depois que a oração terminar e dá uma olhada. Tem algo ali que pode ser exatamente a resposta que você vinha pedindo em silêncio. Não deixa de conferir, porque eu creio que aquilo pode ser uma chave importante na sua caminhada espiritual. Se esta oração edificou a sua vida, não saia sem deixar o seu like. Parece pouco, mas isso ajuda muito para que essa mensagem alcance mais pessoas e o algoritmo entenda que este conteúdo é importante. Quando você curte, comenta e compartilha, você está praticamente pregando junto, ajudando a espalhar o reino. Você se torna parceiro dessa obra. E por último, mas não menos importante, se você sentir no coração, deixe nos comentários também um pedido de oração. Eu quero apresentar a sua causa diante de Deus. Coloca ali o nome da sua família, uma área da sua vida que precisa ser alinhada, um sonho que você quer colocar debaixo do governo do Senhor. Além de eu orar por você, outros irmãos e irmãs que fazem parte desta família de fé também verão o seu comentário e vão interceder junto. Você não está só. Joia preciosa do Senhor, guarda esta verdade com carinho. Você não foi criado para viver em desordem espiritual. O lugar da sua alma é debaixo do governo de Deus. Quando o reino está em primeiro lugar, a ansiedade perde espaço, o medo perde voz, a culpa perde força e a esperança começa a florescer onde antes só havia cansaço. Que a partir de hoje você acorde lembrando desta decisão. Que ao longo do dia, quando algo tentar roubar a sua paz, você se lembre: eu escolhi o reino em primeiro lugar. Que à noite, ao deitar, você possa descansar sabendo que não está mais vivendo sozinho na força do braço, mas debaixo de um cuidado soberano. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele fortaleça o seu coração, que renove a sua fé,
que derrame direção sobre os seus caminhos e te faça enxergar na prática o resultado de uma vida que escolheu colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, assim que esta oração terminar, olha a descrição, deixa o seu like, escreve reino em primeiro lugar nos comentários e compartilha com quem você ama. Deixa Deus te usar. Que o Senhor te envolva com a paz que só Ele pode dar. E que essa presença que tocou você hoje permaneça com você todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.